Vamos começar com um cenário. Pensa só. Você é um fazendeiro no século XIX, mora no interior dos Estados Unidos. Você é um estudioso da Bíblia, assim, muito dedicado, e depois de anos mergulhado nos textos, acredita ter decifrado um código, a data exata do fim do mundo. Essa é a história real de Guilherme Miller, que com uma convicção impressionante, anunciou a volta de Cristo para o ano de 1843. E o fascinante é que ele não se baseou numa ideia vaga, sabe? Ele construiu um sistema que, para ele, era infalível, um conjunto de 15 provas bíblicas. E é crucial entender a atmosfera daquela época para a gente captar o impacto disso. Os Estados Unidos, na primeira metade do século XIX, era um caldeirão de fervor religioso. Era o chamado Segundo Grande Despertar. Havia dezenas, talvez mais de 50 teorias diferentes sobre o fim dos tempos, circulando em panfletos, sermões. Era, tipo, o assunto do momento. Então, o que fez a mensagem do Miller se destacar no meio de tanto ruído? Acho que foram 3 fatores principais que as fontes que a gente analisou deixam bem claros. O primeiro era o elemento de terror. Miller não falava de uma vinda espiritual, abstrata. Ele pregava a destruição literal e iminente da Terra por fogo. Era visceral. Nossa. O segundo era a convicção absoluta dele. Ele não era um charlatão. As pessoas sentiam que ele acreditava piamente no que dizia. E o terceiro, que foi uma espécie de catalisador, foi uma série de fenômenos naturais que aconteceram na época. Auroras boreais espetaculares, chuvas de meteoros, eclipses. Ah, claro. Para um público supersticioso e já ansioso, pareciam sinais dos céus, sabe? Confirmando a urgência da mensagem dele. Faz todo sentido. Então, não era só a mensagem, era o timing. Tudo parecia conspirar para que as pessoas estivessem prontas para ouvir algo assim. E para colocar ainda mais peso nisso tudo, entra em cena uma segunda figura central, que vai ser crucial para o nosso papo. Ellen G. White. Ela foi uma das fundadoras da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E o endosso dela ao trabalho de Miller foi avassalador. E é aí que entra a nossa análise hoje. Com base nas fontes, vamos mergulhar a fundo nessas 15 provas e no endosso que elas receberam. A ideia é entender a arquitetura dessa crença, a lógica por trás das previsões e, principalmente, como uma dessas provas, mesmo depois do fracasso, sobreviveu e virou a base para uma denominação religiosa global. Exato. É quase uma investigação sobre a anatomia de uma ideia, né? Como os elos dessa corrente foram forjados, por que eles pareciam tão fortes na época e o que aconteceu quando a realidade, digamos, arrebentou a corrente. Ótimo. E o melhor ponto de partida é justamente a força desse endosso. As fontes trazem citações diretas de Ellen G. White, e elas não deixam margem para dúvida. Em um de seus livros mais importantes, primeiros escritos, ela afirma: Deus mandou o seu anjo mover o coração de um lavrador e viu ali uma perfeita cadeia de verdades. Veja bem a escolha das palavras. Não é um apoio sutil do tipo, achei o trabalho dele interessante. A afirmação é de intervenção divina direta, explícita. Deus mandou o seu anjo? Exato. E perfeita cadeia de verdades. Isso eleva o trabalho de Miller a um status de revelação. Nossa, perfeita cadeia de verdades é uma chancela muito poderosa. E não para por aí. No mesmo livro, ela escreve: Deus encaminhou a mente de Guilherme Miller para as profecias. Anjos de Deus acompanhavam Guilherme Miller em sua missão. E tem mais uma que talvez seja a mais definitiva de todas. Tenho visto que o diagrama de 1843 foi dirigido pela mão do Senhor e que ele não deve ser alterado. Isso é fundamental. Dirigido pela mão do Senhor. Quando você conecta esses pontos, o que emerge é a canonização de Miller. Ele deixa de ser só um estudioso dedicado para ser retratado como um agente escolhido por Deus. As fontes mostram que ele era comparado a figuras bíblicas de peso, como João Batista e Eliseu. Uau! Ou seja, o trabalho dele não era só bom ou correto, era divinamente inspirado e protegido por anjos. Então, a questão que fica martelando e que as fontes nos convidam a explorar é: que perfeita cadeia de verdades era essa? Se foi dirigida pela mão de Deus, ela deve ter uma lógica impecável, certo? Vamos olhar para a estrutura dela. Para entender as 15 provas, primeiro a gente precisa entender o método de Miller, que as fontes detalham bem. Era um método com 3 pilares.
O primeiro era o uso de textos-prova. Basicamente, ele pensava versículos de diferentes livros da Bíblia, de contextos completamente distintos, e conectava como se fossem peças de um quebra-cabeça, ignorando o significado original de cada passagem. Tipo uma caça ao tesouro bíblica, onde ele só pegava as pistas que pareciam levar ao mapa dele, que era 1843. Exatamente essa a analogia. O segundo pilar era uma dependência enorme de numerologia simbólica. O número 7, em particular, era uma obsessão. Qualquer menção na 7 na Bíblia era vista por ele como um código profético. Entendi. E o terceiro, que é o motor de tudo, era a aplicação generalizada do princípio dia-ano. A ideia de que, numa profecia, um dia simboliza um ano literal. Com essas 3 ferramentas, ele construiu todo o sistema. Ok. Não vamos passar por todas as 15 provas, porque o padrão se repete. Mas vamos focar em algumas que ilustram perfeitamente o método. A prova número 1 é um ótimo começo. De onde ele tirou a primeira prova? Ele foi ao livro de Levítico, capítulo 26. Lá, o texto fala sobre um castigo de 7 tempos que viria sobre o povo de Israel se eles desobedecessem a Deus. Miller pegou esses 7 tempos e fez um cálculo. Ele definiu um tempo como um ano profético de 360 dias. Então, 7 tempos seriam 7 vezes 360. Que dá 2.520. Exato. 2.520 dias proféticos ou 2.520 anos literais. Até aí é uma matemática profética. Mas 2.520 anos, a partir de quando? Ele precisava de um marco zero. E ele Ele marcou o início desse período em 677 a.C., data que ele associou ao cativeiro de Manassés, um rei de Judá. A conta é direta. Subtrai a 677 de 2.520 e você chega exatamente em 1843. Para quem ouvia, parecia uma descoberta matemática precisa, quase científica. Espera um pouco. Então, o primeiro elo dessa perfeita cadeia dependia totalmente da interpretação dele de 7 tempos. O que o texto original em Levítico realmente diz. E aí é que está o ponto central da análise nas fontes. O texto em hebraico não fala sobre a duração do castigo. A expressão usada significa 7 vezes mais ou 7 vezes mais intenso. Ah... A ideia é de severidade, não de um cronograma. É como dizer, vou te punir 7 vezes mais duramente e não vou te punir por 2.520 anos. Quer dizer que a base de tudo, o primeiro pilar do sistema, foi uma interpretação que parece ser, honestamente, um erro básico de leitura do texto. Ele leu 7 vezes mais intenso e entendeu 7 vezes 360 anos. Segundo a análise textual apresentada nas fontes, sim. O primeiro elo já nasce de uma premissa extremamente frágil. Mas é importante lembrar que, para uma audiência sem acesso aos originais e já predisposta a acreditar, a matemática precisa de 2.520, 677 igual a 1843, soava muito mais convincente do que uma discussão sobre nuances do hebraico. Entendi. A precisão aparente do cálculo mascarava a fragilidade da interpretação. Se o primeiro elo já era assim, imagina os outros. E de todas as provas, a que mais me deixou curiosa foi a de número 15, porque nela ele usa o número da besta, o 666. Isso parece ir contra toda a lógica, usar o número do anticristo para calcular a volta de Cristo. Como ele justificou isso? Essa é, talvez, a mais bizarra de todas as provas e a que as fontes criticam com mais veemência. O cálculo dele foi uma ginástica numerológica impressionante. Ele começou com a data de 158 a.C., que ele, por razões próprias, associou a uma aliança entre os judeus e Roma. A essa data, ele somou 666 anos, chegando ao ano 508 depois de Cristo. Ok, uma soma já bem arbitrária. E depois? Depois, ele foi ao livro de Daniel, capítulo 12, e pegou o outro número, 1.335 anos.
somou esses 1.335 anos a 508 depois de Cristo e, como num passe de mágica, o resultado foi... 1843? Exato. Incrível. A conclusão era sempre a mesma. Mas a questão teológica aqui é gritante. Exatamente. E a crítica na fonte é direta. Usar o 666, um símbolo bíblico universal do mal, da imperfeição humana e da oposição a Deus, para calcular um evento sagrado, Como a segunda vinda? é teologicamente irresponsável, beirando a heresia. A fonte ressalta que o texto em Apocalipse diz que 666 é número de homem, indicando a imperfeição humana triplicada, e não um período de tempo a ser usado em cálculos proféticos divinos. Então o padrão se confirma. Pegar números fora de contexto e forçar as contas para que o resultado seja sempre 1843. As fontes mencionam que isso se repete nas provas 3, 4 e 5, onde qualquer menção ao número 7, os 7 anos da fome no Egito, o sábado, o jubileu, virava um gatilho para mais um cálculo que, invariavelmente, apontava para o mesmo ano. Precisamente, a conclusão estava definida antes da investigação começar. O trabalho era apenas encontrar caminhos, por mais tortuosos que fossem, para chegar lá. E essa metodologia de forçar conexões nos leva diretamente à prova mais importante de todas. Não por sua lógica, mas por seu incrível legado. A prova de número 7, a única que sobreviveu ao desastre. A prova que se recusou a morrer. Qual era a base dela? A base é uma passagem em Daniel 8, versículo 14, que diz: Até 2.300 tardes e manhãs, então o santuário será purificado. Miller aplicou seu método padrão. Os 2.300 dias viraram 2.300 anos. Daí, ele fez uma conexão com outra profecia de Daniel, a das 70 semanas, que ele interpretou como 490 anos, e subtraiu esse valor. Sobraram 1.810 anos. Isso. Somando 33 anos, que seria a duração da era cristã até a cruz, ele chegou, mais uma vez, em 1843. E a parte o santuário será purificado. Como ele interpretou isso? Para Miller, a interpretação era óbvia e literal. O santuário era o planeta Terra. A purificação seria a destruição dos ímpios pelo fogo na segunda vinda de Cristo. Era a prova definitiva, sabe? O clímax de toda a história humana. Só que a maioria dos estudiosos da Bíblia, conforme as fontes apontam, tem uma visão completamente diferente, certo? Sim, a visão teológica convencional, tanto na época quanto hoje, é que essa passagem de Daniel 8 não tem nenhuma relação com o fim do mundo. Ela se refere a um evento histórico muito específico, a profanação do templo judaico em Jerusalém por um rei chamado Antíoco Epifânio IV, no século II a.C. Ah, claro. A purificação seria a restauração do templo pelos macabeus. É uma profecia com um cumprimento histórico localizado séculos antes de Jesus. Ok, então chegamos ao momento decisivo. Miller e seus seguidores, os milleritas, estão convictos. As 15 provas apontam para 1843, mas 1843 passa e nada acontece. Eles refazem alguns cálculos, ajustam a data para 22 de outubro de 1844. E, novamente, Cristo não volta. E esse dia entra para a história como o grande desapontamento. É difícil para nós hoje medirmos o tamanho do impacto. Estamos falando de dezenas de milhares de pessoas, talvez até 100 mil, que venderam suas fazendas, abandonaram empregos, fecharam negócios. Nossa, é muita gente. Eles se reuniram em colinas e cemitérios, vestindo túnicas brancas, esperando para serem levados aos céus. Eu fico imaginando o que foi acordar no dia 23 de outubro de 1844. O sol nascendo normalmente, o silêncio, a decepção, a vergonha, a zombaria dos vizinhos. A crise de fé deve ter sido algo absolutamente avassalador. Devastadora. O movimento se estilhaçou. Muitos abandonaram a fé completamente. E é nesse cenário de caos e desilusão que acontece o mais interessante. A perfeita cadeia de verdades, como Ellen White a chamou, estava quebrada. Das 15 provas de Miller,
14 foram silenciosamente descartadas, esquecidas, ninguém mais as defendia. Simplesmente jogaram fora. Mas uma delas, a prova número 7, a dos 2.300 dias de Daniel 8, foi resgatada. Como assim? A previsão baseada nela tinha acabado de falhar espetacularmente. Como eles poderiam resgatá-la? Aí entra o que uma das fontes chama de uma transformação camaleônica. Um pequeno grupo de mileritas, incluindo figuras que formariam a Igreja Adventista, propôs uma nova ideia. A data estava certa, mas o evento estava errado. A purificação do santuário, que começou em 1844, não era a purificação da terra, mas sim o início de uma nova fase do ministério de Cristo no santuário celestial. Ele teria entrado no lugar santíssimo do céu para começar um juízo investigativo, uma análise dos registros da vida de cada pessoa. Que virada impressionante! Então, o evento previsto não aconteceu na Terra, porque estava, na verdade, acontecendo de forma invisível no céu? Exatamente. A data foi salva, mas com um significado completamente novo. E é aqui que a fonte aponta para o que chama de uma profunda ironia teológica. A doutrina do juízo investigativo, que se tornou a doutrina mais central e distintiva da Igreja Adventista do Sétimo Dia, é construída sobre o único elo que sobrou da corrente quebrada de Miller. Nossa! Uma prova que foi forjada com exatamente os mesmos métodos interpretativos, o princípio dia-ano, a numerologia, a descontextualização de textos das outras 14 provas que a própria Igreja hoje considera equivocadas e não sustenta mais. Isso é um ponto muito forte. Quer dizer que a fundação de uma doutrina principal repousa sobre uma metodologia que, em 14 de 15 casos, produziu um erro comprovado. Essa é a questão central que a análise das fontes nos coloca. É um paradoxo. Para sustentar a prova 7, é preciso aceitar um método de Miller como válido. Mas se o método de Miller é válido, por que as outras 14 provas baseadas no mesmo método estavam erradas? E se o método dele é falho, como a prova 7 pode ser a base de uma verdade fundamental? Vamos amarrar as pontas, então. O que as fontes nos mostraram foi um percurso impressionante. Começamos com Guilherme Miller, um fazendeiro, que, usando um método muito particular de interpretação bíblica, cria um sistema de 15 provas para o fim do mundo em 1843. Esse sistema recebe um endosso profético fortíssimo de Ellen G. White, que o chama de perfeita cadeia de verdades, guiada por Deus e seus anjos, dando a ele uma autoridade quase inquestionável para seus seguidores. A previsão falha, gerando grande desapontamento. E, nesse momento, 14 das 15 provas são descartadas. A corrente se parte. E a única prova que esta, a número 7, é radicalmente reinterpretada. O evento muda da purificação da terra para o início de um juízo investigativo no céu, tornando-se a pedra angular de uma nova igreja e uma nova doutrina. Diante de tudo isso, a análise levanta algumas questões que são, no mínimo, desconfortáveis. A primeira é: se uma figura considerada mensageira do Senhor endossou com tanta veemência uma perfeita cadeia de verdades que se provou 93% incorreta, 14 de 15 elos estavam errados. O que isso nos diz sobre a natureza dessa inspiração? essa é a questão sobre a autoridade. A segunda é sobre consistência. É teologicamente sustentável rejeitar 14 argumentos porque a metodologia por trás deles é falha, mas, ao mesmo tempo, pegar o 15º argumento feito com a mesmíssima metodologia e transformá-lo num pilar da sua fé? É complicada. E a terceira, que para mim é a mais profunda, é sobre a intenção divina. Se aceitarmos a premissa de que Deus e anjos guiaram Miller para criar esse sistema, como Ellen White afirmou, por que eles o guiariam para uma interpretação que, no final das contas, não levou à verdade, mas sim a uma frustração em massa, a uma desilusão, a uma crise de fé para milhares de pessoas? É uma pergunta que fica no ar. Exato. São perguntas que vão direto ao coração do debate sobre como doutrinas são formadas, como a autoridade religiosa é estabelecida e como as crenças evoluem diante de evidências contrárias.
Para fechar nosso papo, a história de Guilherme Miller e suas 15 provas nos deixa com uma reflexão sobre fundações. Quando uma estrutura de crenças é erguida sobre uma premissa que falha de forma tão pública e espetacular, o que acontece em seguida é o mais revelador. A decisão de não demolir tudo, mas de reconstruir a estrutura a partir de um único fragmento que sobrou da fundação original. Isso diz muito sobre a resiliência e a capacidade de transformação das ideias religiosas. Fica a reflexão sobre como as crenças nascem, como sobrevivem ao fracasso de suas próprias previsões e como se reconfiguram para garantir o seu futuro.